Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um vídeo da série Maná Diário. E se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm abençoado a sua casa, a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe, se tornando um evangelista no campo digital e semeando a boa nova de Cristo. E se você é novo por aqui, sugiro que você se inscreva, ative o sininho de notificações, isso lhe permitirá estar mais conectado com a família Manaim e receber conteúdos bíblicos feitos com muito amor e com muito temor por toda a equipe da Igreja Batista Manaim, em Alphaville, São Paulo. Seguimos com a minissérie Orfandade Paterna. No primeiro vídeo, o vídeo de ontem, nós demos uma introdução do conceito de orfandade, nós expandimos que a orfandade bíblica não é necessariamente você não ter um pai ou não uma mãe vivo, você pode ser órfão sim de pais vivos, você pode ser órfão sim de um pai, no campo que é o foco do estudo, de uma orfandade paterna, tendo seu pai vivendo com você na mesma casa, e se um pai não está cumprindo os preceitos bíblicos da forma de conduzir a sua família, de alguma forma ele está gerando sim algum traço de orfandade. E para nos alicerçar, dar uma base nessa minissérie, o título do segundo vídeo é Um Pai Bíblico. Se nós estamos seguindo a linha que o que não é bíblico gera orfandade, nós temos que tentar buscar um padrão, um prumo do que é ser um pai bíblico e para que nós possamos fazer essa autoanálise. Se como filho, meu pai está me direcionando como um pai bíblico, ele está deixando algum traço de orfandade, algum traço diferente do que a palavra de Deus orienta, tendo esse discernimento, você vai poder orar sobre isso, você vai poder ter uma linha de caminho. E se você é pai e está assistindo esse vídeo, isso vale para uma autorreflexão, isso cabe para uma autoanálise se você está sendo um pai bíblico que está cumprindo os pré-requisitos e o que Deus orienta por nós. Temos que entender e temos que ratificar a figura central paterna da cosmovisão bíblica. Nós servimos a um Deus que ele instituiu patriarcas. Seguimos um Deus que as tribos de Israel eram baseadas nos pais, de filhos, papais, e ali você tiveram todas as linhagens das tribos de Israel. Quando na Bíblia alguém era identificado, era Josué, filho de Num. Todos tinham um link muito claro com o seu pai, com a sua tribo, com o seu povo, e tendo o pai como uma figura central. E infelizmente essa figura tem sido destruída, tem perdido o seu contexto e tem sido enfraquecida. E nesse contexto do pai bíblico, eu gostaria de ler um texto bem conhecido, que está em Mateus 3,17, numa relação do Pai Supremo com o Filho Perfeito, Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo já havia sido batizado, já estava mostrando seu ministério para Jesus, é como se tivesse uma transição, no bom sentido de paternidade, ele estava saindo da jurisdição de José, o seu pai que treinou, cuidou, orientou, e aqui ele estava assumindo a função do Messias se expondo para o mundo, e ali o bom pai valida o seu filho com essa frase magnífica que está em Mateus 3,17. Então a voz do céu disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Vamos ler mais uma vez. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, meu amado irmão, uma frase tão simples tem tanto poder. Primeiro, assim, uma função de um pai é dar identidade. Quando Deus diz para Jesus, e não só para Jesus, a palavra de Deus fala que a voz de Deus era uma voz como muitas águas. Eu imagino para todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor do Jordão, vendo essa voz de Deus como um trovão, uma voz de grande impacto. E quando ele fala que aquele era o filho amado, meu filho amado, ele está dizendo, ele é meu, ele é minha propriedade, a responsabilidade é minha, ele tem o mesmo DNA meu, físico, espiritual. Então, um dos pontos de um pai bíblico é dar identidade no sentido de propriedade. E muitas vezes, infelizmente, nós temos visto pai jogando filho ao mundo de qualquer jeito para que outros criem. E aqui Deus segue dizendo, esse é meu filho amado. Uma outra das características do pai é eu amo o meu filho. E hoje eu posso dizer, como alguém que atua no ministério com crianças também, a gente vê uma deturpação do conceito do mundo pós-moderno. O mundo introjetou nas famílias, num consumismo exacerbado, que para uma criança ser feliz,
ela precisa de viagens, de brinquedos da moda, dos gamers mais atualizados. Não. E sem sombra de dúvida, sem medo de errar, o que ele precisa é de amor, de presença, de atenção. E aqui Deus está dizendo, eu amo intensamente. E dentro dessa reflexão fica para os pais que estão aqui, você tem dado mais valor a pagar contas do seu filho, a projetar viagens para o seu filho, a comprar coisas para o seu filho, projetando o futuro da escola, da faculdade, do trabalho. Isso não tem problema algum, não é pecado, desde que o pré-requisito da presença esteja cumprido. Atuando no Ministério Infantil, muitas vezes ao abraçar uma criança, você sente a carência, a ausência de pai vivo e na igreja. Eu cheguei a presenciar um caso de uma criança, filho de um líder, uma pessoa com status religioso, de certa forma, e ao sair de um evento com crianças, ela disse, tio, você pode ser meu pai? Olha o peso dessa frase. E o pai que estava próximo queria abrir um buraco e se enterrar dentro, mas a criança externou exatamente o que ela estava sentindo. Um outro propósito de um pai é dar destino, é dar missão, é logo depois do batismo, Deus permite que o Espírito Santo leve Jesus para o deserto, para iniciar a sua missão. Uma outra função do pai é proteção. Lá no desespero do Getsemane, a palavra de Deus fala que Deus não mudou a missão de Jesus, mas em Lucas 22:43 ele fala que ele envia um anjo para consolá-lo, para dizer, eu estou aqui contigo, filho. E que em nome de Jesus, filhos, o Senhor possa trazer clareza de como está a relação com o Pai, para que você tenha uma clareza do que é uma relação real bíblica. E muitas vezes a gente está aceitando qualquer tipo de relação e não é uma relação bíblica. Muitas vezes é uma relação pautada na moral, pautada no pagamento de conta, e muitas vezes, principalmente as gerações anteriores, o pai tinha que ser apenas o provedor, sim, mas ele tem que ser o provedor de carinho, de proteção, de amor, de destino, de afeto, de presença e mais do que tudo, um provedor de fé. Se entendemos que a fé cristã é tudo que ela diz para nós e que o alvo de qualquer cristão é ser salvo e que o sacerdote tem essa maior responsabilidade da casa, então uma das principais questões para ver se um pai ele cumpre uma paternidade bíblica é se ele investe tempo na criação dos seus filhos e das suas filhas, não para ser bem-sucedido na terra, porque isso já é senso comum, mas se ele coloca mais peso em ser salvo, em ser um cristão verdadeiro e genuíno. E diante dessa palavra, eu queria orar e que em nome de Jesus o Senhor traga clareza aos corações, aos nossos corações diante disso. E se essa palavra tocou o seu coração de alguma forma, sugiro que você deixe nos comentários. Se você tem algum pedido de oração, quer seja por essa temática ou por qualquer outra temática, deixe nos comentários. Nós lemos, interagimos e também oramos enquanto família de Deus. Vamos finalizar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha oração nessa manhã é que o Senhor tire as escamas dos olhos dos filhos, Pai, que muitas vezes estão tendo uma relação tóxica, de certa forma, com os pais, de certa forma, Deus amado, sendo orientada de uma maneira que não é bíblica, muitas vezes tendo troca de carência, muitas vezes tendo uma relação que não explícita, uma relação de proteção, de cuidado, de destino, de identidade, de caminho de fé. Que o Senhor traga, Senhor Deus amado, luz aos filhos, não para se rebelar, Pai, de forma nenhuma, porque o Senhor nos manda a honrar os pais, a respeitar os pais, mas para orar nesse sentido, para que o Senhor restaure uma relação de paternidade bíblica. E no tocante aos pais, Senhor Deus amado, que em nome de Jesus o Senhor destrave os olhos, os ouvidos, e que em nome de Jesus haja um arrependimento genuíno, Pai. Se qualquer homem, qualquer pai que está vindo aqui não está se vendo como um pai que está assumindo a responsabilidade de sacerdote, de pai, de patriarca da sua família, que em nome de Jesus o Senhor traga essa restauração através do arrependimento que há em Cristo Jesus. Essa é a minha oração nessa manhã. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua parentela, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!